Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube e nós estamos no Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15 é o menor capítulo do livro de Apocalipse, só possui 8 versos, dos 404 versos. Quando a Bíblia foi escrita, não foi dividida em capítulos e livros, essa divisão de capítulos aconteceu no 13º século, por um arcebispo, e depois a invenção da imprensa no século XV, então dividiram a Bíblia em versos. Mas ela serve e nos ajuda a encontrar vários versos da Bíblia. Então foi algo bom que aconteceu. Capítulo 15 é o menor dos capítulos, apenas 8 versos. Desses 22 capítulos, 404 versos. No capítulo de número 15, João vai ter a visão dos 7 anjos que trazem as 7 últimas pragas de Deus para consumir a ira de Deus. O capítulo 14 está intimamente ligado ao capítulo 15 e o 16 também. Então ele nos conta no capítulo 14 que o Filho do Homem é vindo. Nós temos outra visão da vinda do Filho do Homem, vindo nas nuvens, conforme o capítulo 1, verso 7. E 3 anjos antecedem a vinda do Filho do Homem, que ele menciona do verso 6 ao verso 12. 3 anjos que antecedem uma bem-aventurança, aí o Filho do Homem é vindo nas nuvens, 3 anjos que vêm após, não é? 3 que antecedem, 3 após. Vamos lá. Então você pode ver a visão, o Filho do Homem vindo nas nuvens, 3 anjos antecedentes. Os 3 anjos antecedentes, primeiro anjo tem o Evangelho Eterno, segundo anjo tem o juízo da grande Babilônia, terceiro anjo tem o juízo dos adoradores da besta. O Filho do Homem é vindo, tem na sua mão uma foice e uma coroa de ouro sobre sua cabeça. E aí tem 3 anjos, o anjo da colheita, que fala para o Filho do Homem, foi tirar as uvas maduras lembra João, capítulo de número 15, verso 1 ao 8, a videira, ele vai recolher, e aí vem o anjo da foice, vem um outro anjo da foice. O anjo da foice lembra aquele anjo da morte, que algumas figuras assim, né? O anjo da foice vai ceifar as outras uvas para lançar no lagar de Deus. E seguido também do anjo do fogo, que é o julgamento. Então nós temos o anjo do evangelho, o anjo da pronúncia da queda da Babilônia e o anjo dos adoradores da besta. Aí o Filho do Homem vindo nas nuvens, o anjo da colheita, que ordena o filho que recolha, não é? Essa ordem vem de Deus. O anjo da foice, que vai ceifar outras vindas, e o anjo do fogo, do julgamento. E diz que o lagar fora pisado e saiu do sangue do lagar até os freios do cavalo. O sangue é tanto que sobe até os freios do cavalo. Normalmente o freio do cavalo é posto na boca. O sangue sobe, então nós podemos calcular aí 3 pés ou 1 metro de sangue para chegar até a altura da boca do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios, um estádio 185 metros, 1.600, 300 quilômetros de estádio de sangue, que é do norte ao sul da Palestina. Parece que o sangue das uvas bravas, as uvas tem a ver, o lagar pisado tem a ver com Isaías 63, verso 2 e 3, e fora da cidade, que foi pisado fora da cidade, Joel 3, 2. E o lagar fora pisado fora da cidade, saiu sangue. E tem a ver com a ira de Deus. O lagar tem a ver com a ira de Deus sobre as uvas. Parece que as uvas bravas, Isaías capítulo 5, e lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar fora pisado, fora da cidade, igual Cristo que morreu fora da cidade. Tem a ver com Joel 3:2, e saiu o sangue do lagar até os freios do cavalo, até em cima, 1 metro de sangue, pelo espaço de 1.600 estádios, né? 1.600, 40 vezes 40, a prova é aumentada 40 vezes, alguns assim vê o número de forma simbólica, outros lembram que Noé tinha 600 anos no dia do seu julgamento, Deus acrescenta 1.000, e daí 1.600, daí o sentido 1.600. Mas agora
Isso é recordando só o que nós já falamos no capítulo 14, mas agora ele vai ter uma outra visão. Vi um outro e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. 7 anjos com as 7 últimas pragas da ira de Deus. Verso 6 vai nos dar mais detalhes desses 7 últimos anjos que têm as últimas pragas. E aí ele diz, e aí viu um mar de vidro misturado com fogo. O mar está misturado com fogo, tem uma cor avermelhada do fogo, alaranjada ou até amarelada. E também os que saíram vitoriosos da besta. Ele vai ver nessa visão os que saíram vitoriosos da besta, as almas que estão aqui e saíram vitoriosas da besta, venceram a besta, vitória sobre a besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Isso tem a ver com o capítulo 13, os que vêm vitoriosos, parece que eles foram colhidos pelo Filho do Homem, não é, com a foice, lançou as uvas maduras, trouxe elas para o céu. Então, eles foram vitoriosos da besta, da imagem da besta, do sinal da besta e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Eles têm harpas de Deus e agora eles vão louvar a Deus. Então, que visão tremenda, né? Por isso que ele diz que viu um outro grande e admirável sinal. 7 taças representam a consumação da ira de Deus. Apocalipse 16, 17 é a consumação da ira de Deus. E aí no verso 3, esses que têm essas harpas na mão, que venceram 4 vitórias. A vitória é quádrupla desses aqui. Eles têm harpas porque eles têm 4 vitórias. Venceram a besta, venceram a sua imagem, venceram o seu sinal e o seu número. A vitória é quádrupla. Eles têm harpas de Deus e eles cantam 2 cantos, verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então eles cantavam 2 cantos, né? Cantavam um novo cântico. Tá vendo? Cantavam um novo cântico, o cântico de Moisés. E aqui diz que eles cantavam um novo cântico, um cântico que ninguém podia aprender, não é? Cantavam então esse novo cântico, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. No capítulo 14, eles cantam um novo cântico, que é os 144.000. Então, nós temos o cântico no capítulo 14, apesar do juízo, Deus está sendo louvado. Nós temos o cântico do capítulo 14, que ninguém podia aprender, dos 144.000. O cântico do capítulo 15, verso 3, é o cântico de Moisés, que lembra o cântico do livramento da besta, Êxodo 15, quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Talvez tenha a ver com o mar de vidro aqui misturado com sangue. O povo atravessou o cântico do livramento, no caso era a besta de Faraó, Êxodo 15. O cântico de Moisés, lembra cântico de livramento. E o cântico de Cordeiro é o cântico da vitória. O cântico da vitória do verso 2. Vencer a besta, vencer a sua imagem, vencer o seu sinal e vencer o seu nome, né? O número do seu nome. Então eles têm essa vitória sobre isso. O cântico de Moisés, o cântico do livramento, o cântico do Cordeiro, o cântico da vitória. Dizendo, eles vão louvar a Deus por 7 coisas. Presta atenção, eles vão louvar, grandes e maravilhosas são as suas obras. Louvam a Deus pelas suas obras maravilhosas, pela sua criação. Senhor Deus Todo-Poderoso, louva a Deus pelo seu poder, onipotência, né? Louva pela criação divina, pelo poder de Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, pela sua justiça, pela sua verdade. Então, louva a Deus pelas suas obras, louva a Deus pelo seu poder, louva a Deus pela sua justiça, louva a Deus pela sua verdade, são os teus caminhos.
ó Rei dos santos. Louva a Deus pela sua santidade, ele é o Rei dos santos. Verso 4, quem não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Louva a Deus pelo seu nome, porque só tu és santo, já falamos da santidade. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. 7 louvores a Deus. Louvando pela criação, pelas obras da criação, pelo poder de Deus, pela justiça de Deus, pela verdade de Deus, pela santidade de Deus, pelo nome de Deus, dizendo que só Ele é santo, e pela juízos de Deus, os quais são manifestos. 7 louvores que eles manifestam aqui, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho, se abriu no céu. Então, ele vai ter a visão de novo, e agora a visão é mais detalhada. No verso 1 só fala dos 7 anjos, mas agora o tabernáculo se abre, e ele vê os 7 anjos, os mesmos 7 anjos do verso 1, só que agora ele vai dar mais detalhe. Abriu-se então o tabernáculo, o testemunho, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Agora olha só a descrição dos anjos, vestidos de linho, a mesma veste do Cristo glorificado no capítulo 1, vestidos de linho, resplandecente, linho resplandecente fala de pureza, de santidade, com cintos de ouro no peito. Olha a visão, a mesma visão do Cristo glorificado, vestes de linho, e aqui é resplandecente com cinto de ouro na altura do peito, fala de julgamento, de juízo de Deus. Cinto de ouro pelo peito, então não é só o Cristo glorificado que tem as vestes brancas e o cintão de ouro, mas esses também, vestes brancas e o cinto de ouro na altura do peito, anjos de juízo. E um dos 4 animais, lembra os 4 animais diante do trono, deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro. 7 salvas de ouro são chamadas taças, flagelos, pragas, 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. A ira de Deus volta no capítulo 14, verso 9, tem a ver com a vinha que foi pisada, né? A ira de Deus, no lagar da ira de Deus. Essas taças agora estavam cheias, então foi pisado, como vinho, a uva é pisada e produz vinho, essas taças de ouro estão cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. O Deus está irado, o Deus que vive para todo sempre, e o templo se encheu com o som, encheu-se com a fumaça da glória de Deus. Então o templo aqui vai se encher com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, não é? Então a glória vai se encher, o santuário se enche da fumaça pela glória de Deus. Lembra 1 Reis, capítulo 8, 10 a 11, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor e a Shekinah de Deus, a glória de Deus desceu e os sacerdotes não podiam ficar em pé. Nesse caso, quando a fumaça da glória envolve. Lembra também Isaías, capítulo 6, verso 4, quando ele viu o trono e a fumaça encheu o santuário. A fumaça dessa glória, dessa Shekinah de Deus, se enche do seu poder e ninguém podia entrar no templo. Quando a glória se manifesta, ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Até que se consumasse as últimas 7 pragas, ninguém entra no templo. Veja que coisa maravilhosa nós temos nesse capítulo. Os 7 anjos com as 7 últimas pragas da ira de Deus que está para ser derramada sobre a terra, de ouro, com realeza, ira divina, esses juízes que trazem, o templo se enche da glória de Deus, para Deus vai ser glorificado através desse julgamento, e até que se consume as 7 pragas, ninguém pode entrar no templo, no santuário. Amém? Com isso nós concluímos esse capítulo de número 15, o capítulo que introduz
o derramar dessas taças da ira de Deus. Um capítulo que também tem glorificação ao nome de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a criação de Deus, a tudo que Deus faz, que tudo que Deus faz é maravilhoso. E eu quero concluir esse capítulo falando dessa ira divina, lendo um texto da carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses 4 e 5, também é um pequeno Apocalipse em Tessalonicenses, é a carta do advento de Cristo, dizendo aqui, 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Tudo que está escrito aqui, essa ira, e nós vamos falar mais dessas taças da ira no capítulo de número 16, mas eu quero que sirva como advertência, que se você ainda não recebeu a Jesus, ainda não recebeu a salvação, ou se você é um crente que aí está balançando, cuidado com essa ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:9 tem a ver com as taças da ira. Deus não nos destinou, nosso destino não é a ira, mas a aquisição da salvação por nosso Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Se você é um crente que está balançando aí na sua salvação, lembre, adquire a salvação, confirme a tua salvação, aquisição da salvação, porque será terrível essa ira. Nós vamos ver no capítulo 16, esses últimos 7 flagelos de Deus que será derramado. Quem esteve convosco? Pastor Eugênio Piacentini. Envie esse vídeo para amigos, para familiares, para que eles não sejam vítimas da ira de Deus que vai vir sobre a terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos cantar o cântico do Cordeiro no céu, que é o cântico da salvação, da vitória sobre a besta, o anticristo, que nós possamos ter essa vitória no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Divulgue o nosso canal, mande esses vídeos para seus amigos, familiares, não é? E que eles possam também estudar e aprender mais das Escrituras. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Com isso, nós concluímos o capítulo mais curto, capítulo 15, dos 22. Só nos resta 7 capítulos para terminar essa revelação poderosa. No capítulo 16, nós vamos ver as 7 taças da ira. No capítulo 17, a grande prostituta que se assenta sobre Babilônia. Capítulo 18, a queda da Babilônia. Capítulo 19, a volta de Cristo e o juízo sobre os reis da terra. Capítulo 20, a prisão de Satanás, o milênio e o juízo do grande trono branco. Capítulo 21, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Capítulo 22, o estado eterno. E 3 vezes fala da volta de Cristo. Essa é a revelação do Apocalipse. 22 capítulos, 404 versos de revelação profunda e maravilhosa para você. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai eterno, aquele que vive para todo sempre, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Amém e amém. Assista depois o capítulo 16.